Bem-vindo, Bem-vindo a Summoner's Rift. Então, gente, na virada de janeiro de 2022, entrou em vigor o CID-11. Então, o CID-11, para quem não sabe, ele é a sigla de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Ele serve justamente para o médico ou profissional da saúde se guiar se o paciente apresenta os critérios que enquadram aquele paciente em uma determinada doença. Então, ele auxilia no diagnóstico. E um deles que entrou é o transtorno em jogos eletrônicos, em videogames, transtornos em jogos da internet. Ou muito menos que isso! Eu dei uma surra em peruas mais folgadas que você! E calma aí, vocês não precisam cancelar a conta na Riot, na Steam, jogar o PlayStation de vocês fora, que primeira coisa para algo ser considerado, né, transtorno, enfim, ele precisa estar causando algum prejuízo para vocês. Então, outra coisa que eu quero deixar claro é que aqui o vídeo porque ele é feito com intuito educacional e não serve para um diagnóstico, um autodiagnóstico que vocês estejam fazendo. Então, qualquer dúvida ou algum sintoma que vocês acham que se enquadraram com algo dito aqui, procurem um médico e aí passem sim por uma consulta com ele. O que é importante, por que é importante a gente falar desse transtorno? Se a gente for pegar os dados atuais, 65% dos americanos jogam videogame. Engraçado porque videogame às vezes é colocado como uma coisa para crianças. Mas assim, a média dos gamers, tá? São jovens adultos de 33 a 34 anos. João, porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Tá? Então eu que tenho 30, ainda falta mais um tempinho para eu entrar na categoria da média de jogadores. E pelança! Desgraça! Existe uma estimativa hoje que os gamers vão ser em 2023 um total de 3,07 bilhões de gamers estimados em 2023. É muita gente. É uma indústria que movimenta bilhões de dólares, são mais de 157 bilhões de dólares movimentados anualmente. Então é alguma coisa realmente relevante para tá se estudando hoje, visto que a exposição aos jogos, enfim, é uma coisa recorrente. Mas enfim, a primeira coisa que eu precisava falar para vocês é que aquilo precisa, para se enquadrar, ele tem que estar dentro de causando algum problema, algum prejuízo para aquele indivíduo, e o padrão que a gente observa nesse indivíduo tem que ser regular em 12 meses, tá? Então, para eu deixar claro aqui quais são as diferenças que entraram no CID-11, e também tem um diagnóstico antigo pelo DSM-5, que eu não vou ler todos eles, eu vou ler o do CID-11, mas DSM-5 não vou ler todos, porque são 9 critérios, eu vou ficar um baita tempo aqui falando. Mas uma coisa que eu já deixo também mais aliviado vocês é que teve um estudo que pegou 123 mil e poucos jogadores e viram que para se enquadrar já se ultrapassavam 34 a 40 horas semanais jogando videogame. Então vocês podem ver que é basicamente uma carga horária de trabalho, né? Quase 40 horas semanais. Pelo que os estudos mostram, eles já apresentavam, aqueles que eram os mais suscetíveis a desenvolverem o transtorno, eles já apresentavam características neuróticas e que eles também tinham muita insegurança. Baixo grau também de consciência, ou seja, de que isso está me prejudicando, de que eu estou passando muito tempo jogando, de que eu estou ficando distante dos meus amigos, dos meus familiares. Eles não tinham essa consciência, eram aqueles mais suscetíveis a desenvolverem esse transtorno. Então agora pegando os critérios do CID-11, são 3 só. Então para deixar claro para vocês é o seguinte, é diminuição do controle sobre o jogo, tá? Então o início, a frequência, a intensidade, duração, término e o contexto do jogo começa a tomar muito aquela pessoa não tem mais controle de iniciar o jogo. Então tipo, ele percebe que, olha, isso tá fazendo mal para mim, eu não posso jogar, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, e aí ele não consegue realizar isso na cabeça dele. E aí ele acaba jogando mesmo que aquilo cause algum problema. Outra característica, a segunda característica pelo CID-11 que entrou, aumento da prioridade do jogo ao ponto do jogo se tornar mais importante que outros interesses na vida. E a terceira característica, que é a continuação ou aumento do comportamento de jogar, ou seja, aquele indivíduo está jogando 20 horas, começa a jogar 30 horas semanais, 40 horas semanais, e isso vai aumentando exponencialmente. E isso tem que aumentar
independentemente se as características negativas estão aparecendo também. E aí já o DSM-5, que é antigo, já tem quase uma década, né? Ele é de 2013 e a gente está em 2022, ele colocou esse transtorno como dentro do capítulo relacionados a transtornos e substâncias e transtornos aditivos. Ou seja, por quê? Porque isso justamente está trabalhando em cima de um sistema nosso de recompensa, que eu já vou explicar para vocês depois, que tem o início dele, se a gente for pegar alguns genes que têm origem, eles têm origem, alguns genes há 2 bilhões de anos atrás, lá na origem dos eucariotos. Eu não vou falar porque são 9 critérios, tá? E para aquele indivíduo se enquadrar, vocês depois busquem no DSM-5, aquele indivíduo precisa se enquadrar em 5 características de 9, tá? Também num período de 12 meses. E uma das coisas que eu coloquei, que eu destaquei, é que se vê uma clara irritabilidade. Mas, cara, olha sério! Perdão? Judão! Mata o Kaique pelo menos, Yoda! Meu Deus do céu! Me ajuda, filha da puta! Me ajuda, Yoda! O que você tá fazendo, menor? Meu Deus do céu, Yoda! Ansiedade ou tristeza. E 3 pontos que eu botei aqui é perda de interesse por passatempos e divertimentos anteriores. Então a pessoa fazia academia, jogava algum esporte, né? Enfim, tinha um prazer de leitura e agora não tem mais. E outra colocou em risco ou perdeu um relacionamento, emprego ou oportunidade educacional de carreira devido à participação. Bem, essa questão de colocou em risco ou perdeu um relacionamento, eu já vou botar ali porque eu conheço alguns amigos aí que para jogar 2 horas semanais tem que dar uma chorada, né? Então, enfim. Oi, amor. O que você tá fazendo? Eu ia jogar videogame. Por quê? Pra você vir pro quarto, ficar comigo. Claro que como eu falei que a indústria de jogos movimenta mais de 150 bilhões de dólares anuais, é claro que algumas empresas estão pé da vida com esse critério tendo entrado agora no CID 11. Porque isso acaba trazendo uma imagem negativa dos jogos. E eu fiz esse vídeo justamente para tentar tirar um pouco desse estigma. Porque quando sai um diagnóstico de alguma doença, normalmente começa a vir algumas empresas de televisão, divulgação científicas que acabam tendenciando a patologizar de forma errônea qualquer tipo de comportamento. A Organização Mundial de Saúde já classifica a dependência em jogos virtuais como um distúrbio mental. Né? Então, por isso que eu trouxe os critérios aqui, trouxe a questão de carga horária de algumas publicações que mostraram de acender um alerta, mas justamente para não, olha, a pessoa joga Age of Empires ali, que às vezes um tempo de jogo dura quase 2 horas, uma partida só, ou um League of Legends ali, que é de 30 minutos, 45 minutos, enfim, dependendo do tempo do jogo, e aí já acham que a pessoa tá viciada, né? Então, calma lá. Como a gente tem que também tomar um outro cuidado, porque como isso movimenta muito dinheiro, também vai ter publicações enviesadas a dizer que jogos de videogame trazem muitos benefícios. E aqui eu vou trazer dados para vocês, não vou botar muito da minha opinião para deixar vocês também pensarem, né, o que vocês acham. Tem dados mostrando que jogos, por exemplo, de tiro de primeira pessoa está associado com a capacidade cognitiva e de leitura visoespacial melhorada em jogadores de Call of Duty, né, o COD, o Warzone, também trazerem alguns benefícios de sociabilidade, socialização, os fliperama, né, as casas de fliperama. Então, as casas de fliperama tinha aquelas maquininhas que as pessoas ficavam dançando, e aí, obviamente, isso tem algum benefício, porque é uma atividade aeróbica, então eles têm estudos que comparam que uma caminhada mais ou menos gasta 2 quilocalorias, né, por hora. E aí tu vai pegar um Dance Dance Revolution lá, ele vai gastar 4 quilocalorias hora, né? Então tem um certo benefício por estar fazendo uma atividade aeróbica, né? E eu trago esse dado justamente porque, por exemplo, jogos de videogame como Nintendo Wii, que tem boxe, que tem movimentação, eles têm uma leitura de importância para os videogames diferente de jogos tradicionais que estão baseados em tela e os polegares, basicamente. Tem um estudo, tá, que não é publicado em periódico, tá? Foi a empresa Stakesters, enfim,
ela pegou 50 voluntários e esse estudo ficou 50 voluntários e botou pra jogarem FIFA e o Call of Duty, né? Então, 2 horas de jogo eles viram fazendo monitoramento por batimentos cardíacos. Estimaram que eles gastariam em 2 horas 420 calorias sendo homem e 472 sendo mulheres. E que isso seria equivalente a 1000 abdominais. Eu levei 3 anos pra ficar tão forte assim. Ou seja, entre jogar 2 horas de jogo e fazer 1000 abdominais, tu poderia escolher qual seria a tua preferência. Você tem que ficar careca de tanto treinar. E é engraçado porque a empresa coloca, inclusive, ali uma tabela com vários snacks, né, com lanches ali, tem até Big Mac, enfim, colocando a caloria do alimento e o quanto de tempo necessário de jogo tu precisaria para gastar aquela caloria. Então, é só para trazer um pouco de todo dado, ele tem que ser lido com um critério tanto do tipo de estudo, porque, por exemplo, esse estudo aí da Stackers, ela não... Eu vou falar Stakerster, enfim. Porque eles não pegaram o metabolismo basal daquele indivíduo. Então, aquele indivíduo, dependendo, né, em 2 horas de jogo, ele gastou bastante caloria, que deveria ter um controle do tempo gasto naquelas mesmas 2 horas dele descansando. Então, alguns estudos não do FIFA e do Call of Duty mostraram que... Não do FIFA e do Call of Duty, mas de jogos tradicionais mostraram que o gasto jogando videogame é 0,2 calorias quilo-hora, se não me engano, a menos do que uma caminhada devagar. Uma caminhada bem devagarinha. Gasta mais do que ficar parado, mas a gente ainda precisa ter um controle no estudo para saber se gasta, o quão gasta mais do que descansando. E não foi publicado também em periódicos, né? Agora, mas na questão filosófica, isso foi uma coisa muito legal que eu achei, eu não sabia dessa perspectiva aqui, que foi uma publicação da Queensland University and Technology, tá? Que foi muito legal. Foram 1.772 jogadores de esportes profissionais. Eles foram ver justamente como que eles se enquadravam em questão de estar sobrepeso, como é que eram os hábitos de se fumavam ou não fumavam, se bebiam ou não bebiam, e até inclusive de atividade física. E aí eu acho que é muito importante, tá? Porque foi um trabalho com 65 países, então foi multicêntrico. O que é legal? Eles viram que jogadores de videogame e esportes profissionais são mais propensos a serem categorizados em pesos saudáveis, tá? E não fumantes, 92% são não fumantes. E não bebedores, 65,1%. Comparado a uma referência internacional. Ou seja, isso quebra aquele estereótipo em desenhos, até no South Park, eu que adoro o South Park, tem um episódio ali que eles colocam, que eles começam a jogar videogame, e aí vão vendo como se eles estivessem prejudicando, né, a sua qualidade de vida por estar jogando videogame. Você não pode ir ao banheiro, você tem armadura de chamas. Tudo bem. Mãe, banheiro! Mas uma coisa que foi muito... importante, eu acho, que faz toda a diferença, é que eles pegaram os top 10% desses jogadores, e aí viram que 10% do melhor ranking, eles eram os que mais apresentavam atividade física. E essa atividade física era pelo menos o mínimo recomendado pela OMS, que é 150 minutos por semana. Então, esses que tinham os melhores desempenhos como videogame também faziam atividade física. Então, existe essa sugestão de que aqueles jogadores, de que já tem, na verdade, muito trabalho mostrando que a atividade física beneficia a capacidade cognitiva, um raciocínio rápido, enfim, e que justamente como alguns jogos de videogame tu precisa ter uma questão de estratégia mesmo, né, e que isso vai utilizar muito da tua inteligência, vai ser beneficiado pela atividade física. E o que isso tem a ver com a parte de evolução que eu gosto de fazer o link aqui, né? Esses genes que estão associados na via dopaminérgica e que acabam recebendo um estímulo quando a gente joga videogame ou faz algo que dá prazer, ela se baseia num sistema de recompensa em reforço positivo. Esses genes, eles, como eu comentei antes, eles têm alguns 2 bilhões de anos atrás, outros têm que os últimos genes da via dopaminérgica surgem há 600 milhões de anos atrás, quando a gente tem a origem dos quinidários, lá nas águas vivas, né? Então tu imagina alguns sistemas de receptores de dopaminérgicos que estão estabelecidos há 60 milhões de anos atrás, então começam a, no mínimo, nas últimas 20 décadas, né? Se a gente for pegar o avanço da internet e dos jogos eletrônicos, essas últimas 20 décadas, 30 décadas, a receber um estímulo que é muito estímulo para pouco tempo.
né? Então essa via ela existe justamente para dizer para o indivíduo, olha, isso aqui é bom, isso está sendo efetivo, isso não está sendo efetivo, e é para isso que esses genes eles foram selecionados. E aí agora nós temos um estímulo tanto do Instagram, de só arrastar para cima, jogar algo e aquilo te dá prazer, te dá uma recompensa. O League of Legends mesmo, ele tem, tu sobe de nível durante o jogo, tu sobe de elo jogando ranqueadas, tu tem muitas luzes, muitas luzes e cores, que é um sistema que também funciona a nível de jogos de azar, e ele tem algo também dentro que também funciona do nível de azar, que é tu pode usar dinheiro atual para comprar caixas que podem ou não trazer recompensas de valores equivalentes, inferiores ou superiores do valor investido em dinheiro. Os jogos que trabalham com esse sistema de recompensa é muito parecido com o gambling, né? Que é com os jogos de azar, de cassino, enfim, e que esses são que as pessoas estariam mais sujeitas a acabar desenvolvendo o transtorno e terem dificuldade de romper esse vício, né? Bem, enfim, são receptores que têm mais de 600 milhões de anos atrás, que estão sendo expostos a novidades agora, de uma forma completamente diferente por causa da revolução tecnológica, e ainda nos últimos 7 milhões de anos atrás, se a gente for pegar entre chimpanzés e humanos, existe uma alteração única humana, que é na tirosina hidroxilase, que ela está presente no estriato e no neocórtex dos humanos, que não está presente no chimpanzé. Isso é importante porque no neocórtex a gente consegue fazer planejamentos não imediatos, né? Então, enquanto os chimpanzés eles produzem algo, e se aquilo foi benéfico a ele tem uma resposta do sistema dopaminérgico, a nossa via dopaminérgica ela consegue ser preparada para ser ativada em planejamentos a longo prazo. E isso foi selecionado justamente porque o indivíduo começa a produzir uma ferramenta e pode carregar ela para posteriormente ser utilizada quilômetros adiante, seja numa caça, seja para extrair recursos de uma caçada. Os primeiros relatos que a gente encontra de indivíduos transportando uma ferramenta que foi produzida num lugar muito mais distante do que encontrado no sítio arqueológico atual, foi em Homo erectus, ou seja, foi por volta de 2 a 1,8 milhões de anos atrás. Enfim, então isso mostra que alterações, pelo menos a esses 2 milhões de anos, hoje, que foram selecionadas hoje, nos deixam mais vulneráveis a essa exposição a jogos de internet, a jogos de azar, enfim, todos esses mecanismos de recompensa que eu falei para você já. Então é isso que eu queria falar hoje no episódio. Então muito obrigado aí por vocês estarem presentes aí no canal.